Mas agora vamos para uma pauta que vai ser muito legal. A gente está há algum tempo pensando nessa pauta e como executá-la. Porque a gente está falando aqui e vamos comentar hoje mais uma vez com a nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda. Sempre, olha como ela está elegante. Até parece. Não, você está maravilhosa. Bem-vinda a Você Bonita mais uma vez. Esse é um assunto interessante, é um assunto delicado, é um assunto polêmico. E a gente, como sempre, a gente vai realizar de uma maneira muito cautelosa, muito, eu diria assim, responsável, para que todo mundo entenda. Já há algum tempo que algumas revistas trazem esse assunto, alguns sites, das enzimas que são aí auxiliadoras em processos de emagrecimento, certo? Sim. E primeira coisa que a gente tem que explicar para o público, não existe uma enzima. E normalmente as enzimas não são enzimáticas, não são enzimas. São medicamentos que a gente usa intradérmico ou intramusculares que ajudam a potencializar o emagrecimento ou a perda de gordura. Então todo mundo fala... Então chama enzima, mas é um nome, digamos assim, de marketing. Não é enzima. Ficou consagrado como esse nome de enzima, mas na verdade... muito pouco enzimático, mais medicamentoso. E outra coisa, não existe uma enzima só, é assim, uma substância só. São várias substâncias que em conjunto promovem um efeito. Como quebra de gordura, melhora de colágeno, aí depende do que você está querendo produzir no seu paciente. Cada médico tem a sua. Então, se você vira um dia, eu fiz enzima, não deu certo. Olha a substância que você usou. Não necessariamente todas serão iguais e todos os tratamentos são iguais. A gente tem muita possibilidade de formular. Eu formulo as minhas, então... é manipulado. É manipulado, isso. Ou você compra substâncias e você mistura. Então, quer dizer que você faz sua mescla. Então, gente, é algo feito com muita responsabilidade. Por isso, você tem que confiar, claro, no seu médico e na pessoa que vai fazer essa aplicação. Vamos mostrar, meninos, aqui na mesa? Então, você trouxe alguns exemplos dessas enzimas, né? Então, como vocês podem ver, olha, são caixinhas que a gente monta. Por isso que eu acho assim, tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer isso e saber muito bem com quem você aplica. Porque hoje tem vários profissionais aplicando esse tipo de medicamento, só que para a gente aplicar o medicamento numa pessoa intradérmica ou intramuscular, a gente tem que tratar não só as consequências boas, mas as ruins. E quais seriam as principais contraindicações? Logo de cara já vamos para a parte, então, de contraindicação. Então, existem várias contraindicações para cada pessoa. Não existe contraindicação maior, gravidez. Contraindicação maior, doenças cardíacas graves, renais graves, hepáticas graves, câncer. Existem vários momentos da vida que a gente não poderia fazer uma enzima. Mas como cada profissional faz uma enzima, como eu faria uma enzima para você, eu te conheço, eu vou fazer alguma coisa que é apropriada para você. Certo, de acordo com os meus exames, com a minha história. Com a sua história e com as suas necessidades. Então a gente vai estar sabendo o que pode e o que não pode. Nem toda substância serve para todo mundo. Perfeito. E essas substâncias, na verdade, a minha dúvida é a seguinte. Elas ajudam a aumentar uma queima de gordura localizada? Sim, também. Depende do que quer. Eu trouxe até um manequinzinho. Vamos mostrar no manequim? Vamos. Aí o papo começa a ficar interessante. Olha, a gente tem vários tipos de enzimas. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa magra, como a Carol, e tenho um pneuzinho. Não consigo, malho, não sai. Então, a gente vai fazer uma enzima localizada, intradérmica, que eu aplico nessa região e ela vai queimar, vai provocar uma lise daquelas gordurinhas, aplanando, fazendo como se fosse não chega a ser uma lipo, que é um procedimento muito menos invasivo. Certo. Mas eu vou tirar aquela gordurinha naquele local, onde eu aplico, a gordurinha sai. Vamos colocar, a gente tem um videozinho... eu acho que esse vídeo ilustra, que são células de gordura, né? Vamos colocar na tela para vocês verem. É mais ou menos isso? É tipo uma lipólise? Que é a lipólise que a gente fala. A crio é a lipólise a partir do gelo, né? Tá. No caso, a gente está provocando... que é aquele aparelho. A gente está provocando uma lipólise por substâncias químicas. Entendeu? Aí diminui aquele tecido adiposo. Nossa, mas isso é muito interessante, doutora. Agora... Isso é a localizada, né? Que a gente faz a mesclinha. Aí tudo bem. Eu sou uma pessoa gordinha. Eu tenho que perder peso.
Normalmente, para pessoas gordinhas que têm que perder peso, essa localizada não é a melhor opção, porque ela tem gordura no corpo inteiro. Como que eu vou aplicar enzima no corpo inteiro, que ela é bem localizada? Então, a gente faz alguma intramuscular. Essas intramusculares, elas têm ação sistêmica no corpo todo e vai me ajudar a perder peso. O que eu posso colocar nessas enzimas para me ajudar a perder peso? Eu posso melhorar a massa magra. Que isso aumenta o gasto calórico energético, vai fazer com que essa pessoa perca peso. Mas fazendo, por exemplo, colocando hormônio, não? Não hormonal. Não é hormonal. Não é hormonal. A enzima não é hormonal. Melhora a massa magra. Outra, aumento a sensibilidade daquela membrana da célula de gordura para que ela tenha uma lise mais fácil. Então, você faz um exercício. Você está perdendo uma célula de gordura. Com a enzima, você perde 2, 3. Entendi. Entendeu? Você subiu uma escada, você perdeu uma célula de gordura, com a enzima 2, 3. Mas sempre a gente tem que pensar no estupim. Qual é o estupim? Melhora dos hábitos alimentares e atividade física. Não pode ser sozinho. Fazer um tratamento só com as enzimas. Não, a gente... é um milagre, não. Não é milagre. A gordura volta? Se você comer muito, se você tiver péssimos hábitos, tudo volta. Entendi. Mas ajuda muito. E para aquela pessoa que está desanimado, para aquela pessoa que já tentou muitas coisas e não consegue sair do lugar, aquele efeito sanfona, ou então aquela pessoa que entrou naquele efeito platô, que precisa de um estímulo a mais, esse é o estímulo. Você perde peso rápido e... Interessante, né? Mas isso tudo é uma associação de coisas. Agora, tem perguntinha, Má? Vamos colocar uma perguntinha, daqui a pouquinho eu deixo a minha perguntinha pra vocês. Tem muita coisa pra gente perguntar aqui. Olha lá, perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente agora, Renata, um beijo pra você. Quais os profissionais que podem, então, ter esse conhecimento e fazer a aplicação dessas enzimas? Então, um tratamento com injetáveis, normalmente são profissionais da área de saúde. Hoje em dia, o Conselho de Biomedicina também deixa os biomédicos aplicarem. Só que o que eu oriento? Procure uma clínica que tenha um médico responsável. Porque são medicamentos, e no meu caso eu uso medicamentos efetivos, tá? Então, todo medicamento tem suas contraindicações e tem que ser indicado por um médico. Sem dúvida, responsável. Então, por exemplo, esteticista não pode. Esteticista não pode. Fisioterapeuta não pode. Não pode. Ele teria outros equipamentos, outras coisas que eles são habilitados a fazer. Esses não. Um pouquinho mais invasivos, não. Eu preciso te fazer uma pergunta, até para tirar a dúvida do pessoal, porque a gente não vai falar medicamento por medicamento, gente, porque são nomes comerciais também que a gente não pode citar aqui. Porém, não tem absolutamente nada a ver com anabolizantes, certo? Não. Nada a ver. É importante que o público saiba disso. Não são anabolizantes. Se bem que a gente fala anabolizante, a gente pensa o conceito de anabolizar. De anabolizar. Anabolizar é ganhar músculo, anabolizar é ganhar tecido. Então a gente pode... Uma comida é um anabolizante, se a gente for olhar. É verdade. Mas não aquele princípio de anabolizantes que a gente sabe que... Químico, hormonal, não. Nada hormonal. Lógico, podem ter profissionais, como eu te falei, Carol, é muito específico do meio. Tem um profissional que está fazendo a enzima. Pode colocar alguma coisa lá dentro que a gente não sabe? Pode. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Eu já trabalho com isso há mais de 8 anos, 9 anos. No mercado com isso, então eu já vi tanta coisa. Puxa, pior é que é verdade. Eu já ouvi umas histórias recentemente, não só falando de nutrólogos, não, mas de dermatologistas, né, que aplicam inclusive em outras regiões. Enfim, mas eu acho que fica claro aqui que a gente tem que ter um cuidado, inclusive na hora de escolher esse profissional e essa confiança de saber que está fazendo uma coisa bacana para a nossa saúde. Tem algum risco a aplicação das enzimas? Então, o risco é a má aplicação. Uma má escolha da substância, ou a substância pode não fazer nada, por exemplo, coloca em concentrações ínfimas. Enzima muito baratinha, gente, você já fica de olho, porque assim... Porque são elementos que têm um preço caro. São elementos mais caros. Não é uma coisa muito barata, então você já fica... Se estão oferecendo um preço muito barato, você já fica meio assim, porque não sabe a procedência, tá? Perfeito. O risco não aplicou direito, as condições de higiene para aplicar isso, pode causar uma necrose, pode causar uma irritação no local, entendeu? Pode causar algum tipo de mal-estar, mas o risco é minimizado total quando ele é bem indicado, como qualquer remédio na farmácia. Se você compra um remédio que não é para você, sem dúvida. O remédio não vai ser bom. Até a toxina botulínica
se mal feita ou com esses problemas, a gente sabe que o resultado não vai dar certo. E a enzima é muito legal, porque tem aquelas gordurinhas que a gente não consegue tirar, Carol. Eu trouxe até outro exemplo. Vamos ver o outro. Aqui do lado, aqui tá viradinho, mas aqui embaixo, sabe aquela bananinha que a gente tem aqui embaixo do bumbum? Bananinha. Que não sai de jeito nenhum? A enzima é um ótimo tratamento para essa bananinha. Aí colocaria aqui. Colocaria aqui, de lá embaixo. E a gente tem substâncias hoje que ajudam a aumentar colágeno e sobe o bumbum. Então você está tratando a região, o glúteo também. A pele do glúteo. Então você consegue subir o bumbum. E com ácido hialurônico, com substâncias super normais que a gente... Sim, que o corpo também produz. E melhorando o bumbum e melhorando esse aspecto da bananinha, que é super difícil, que mesmo com exercício tem muita gente que tem aquela flacidez, cai o bumbum, fica aquela bananinha que não é legal. Então são tratamentos, aí claro, como vocês ouviram, indicados para cada tipo de pessoa com aquela solicitação. Isso, aquela barriguinha, sabe aquela barriguinha baixa? Embaixo do umbigo. Essa daí. Que não sai de nada, por nada no mundo. Então a gente trata a gordurinha e depois a gente trata a pele. A gente puxa a pele, aí a gente brinca com o biguinho, fica feliz de novo, né? E volta a sorrir. Sorri. Mas, doutora, quanto uma pessoa pode fazer? Por exemplo, ela pode aplicar em várias regiões num mesmo dia? O que é recomendado? Tem também uma quantidade exata? Tem uma quantidade exata. Vai depender muito da substância. O volume não quer dizer nada. Quer dizer a quantidade de substância que tem naquela enzima. Sabe, a concentração em miligramas. Então, o médico vai modular isso e vai dividir isso em áreas do corpo. O que a gente aconselha? No máximo, 2 áreas por vez. Por quê? Para não diluir muito a substância, porque senão você acaba não tratando. Você finge que trata uma área, finge que trata a outra. As enzimas que são intramusculares, que são para o emagrecimento, elas podem ser feitas até 2 vezes na semana, dependendo da modulação. Lá na clínica a gente faz 2 vezes na semana. Então, outras precisa dar um intervalinho maior. Um intervalinho maior. As locais 1 vez por semana. Então varia muito de como a gente faz cada enzima, que substância que a gente coloca em cada enzima. Mas tem substâncias para melhorar a pele, tem substâncias para tratar estrias, tem substâncias para tirar gordurinhas. Celulite? Celulite. No emagrecimento, a celulite vai muito embora, que a gente trata a inflamação. Eu juro que eu já tinha ouvido, já tinha lido a respeito de enzima, mas eu não imaginava essas informações que você está contando. Interessante, né? Como é um universo enorme, existem mais de 50 substâncias que a gente pode estar usando hoje. E para cada pessoa, por exemplo, eu produzo muito pouco colágeno, a gente pode suplementar isso com enzima, com ácido hialurônico naquela região. Puxa a pele, melhora aqueles furinhos de celulite, a gente emagrece num todo, aquela pessoa que está estagnada, não consegue emagrecer de jeito nenhum, já tentou de tudo na vida, a gente monta um plano alimentar com associação de enzima, então ela tem aquele gás, entendi. Aí você faz um tratamento de 10 semanas, Carol, aí você emagrece mais ou menos, você consegue emagrecer um tanto que você nunca emagreceu, depois você consegue tocar, porque você já aprendeu, você fez sua educação alimentar, você aumentou seu exercício. E a gente pode seguir, eu vou deixar uma perguntinha do público, mas essa é importante. A gente pode seguir, acabou então o meu tratamento, minhas sessões já acabaram, que eram recomendadas. Fazer uma por mês para manter coisas do tipo, pode? Sim. Ou o corpo fica viciado e aí você... precisa daquilo. Isso que é o grande legal da gente poder fazer com a nossa fórmula. Ele não vicia porque você nunca está usando a mesma. Eu nunca deixo meus pacientes usarem a mesma fórmula toda semana. Eu vou trocando para a gente trabalhar. Ganho de massa, a gente trabalha perda de gordura. Eu tenho que trabalhar o paciente num todo. Firmeza da pele. Firmeza da pele. Eu tenho que trabalhar ele num todo, porque eu estou querendo saúde. Sim. Isso não é nada, é um tratamento que leva à saúde. Tudo a gente tem que pensar em coisas boas para o organismo, nada ruim. Num primeiro momento até é algo estético, né? Porque tem aquela reclamação ou tem aquele desconforto que você quer diminuir alguma gordura e tal, mas que no fundo acaba melhorando todo o conjunto, que claro, é a saúde, né? Todo o conjunto. A pessoa tá bem, a pessoa ficar satisfeita, se olhar no espelho e ficar mais feliz, isso libera outros hormônios e que tudo começa a funcionar. Autoestima, né, Carol? Vontade de vestir uma roupa, ânimo, emagrecer 10 quilos aí e começar com bons hábitos. Às vezes a pessoa precisa desse empurrãozinho. Eu brinco que as enzimas são uma muleta. Existem muletas na vida para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. A enzima é mais uma muleta nesse objetivo do emagrecimento. Funciona bem para quem tenta e faz direitinho. O resultado é bacana. O resultado é bacana. Vamos colocar a perguntinha do público então. Quem tem mais dúvida, olha lá, na tela.
Aê! Perguntinha da Sheila. Beijo, linda! Existem alimentos naturais que potencializam essas enzimas ou que fazem com que o corpo produza similares às aplicadas em consultório? Que pergunta legal, hein? Tipo, aplicou. Você dá um estopinho, um gatilho para de repente aquilo aumentar já naturalmente ou até com alimentos? Não, todas as enzimas, a gente pressupõe que a pessoa está com uma alimentação boa, Carol. Que não adianta nada a gente usar uma enzima e comer tudo errado. Comer gordura, fritura. Os alimentos, quanto mais termogênicos os alimentos, quanto mais naturais os alimentos, quanto mais voltados para cada pessoa, mas aí entra o profissional da saúde, aí entra o nutrólogo, o nutricionista, para indicar uma dieta perfeita para cada um. Tá. Se alguém tem flacidez na pele, lógico, a gente vai procurar alimentos que melhoram a produção de colágeno, que melhoram o ácido hialurônico, o zinco, o cobre. A gente sabe dessas coisas naturais também. Também. Podem ter coisas naturais nessas enzimas ou normalmente é medicamento mesmo? Não, todo medicamento, a maioria deles tem uma origem natural. Ou veio a partir de uma planta que a gente tirou aquela substância daquela planta. Tá. Sabe? Então, as enzimas a gente tenta usar coisas mais cotidianas e simples possíveis. Juntas que levam um resultado bom. Tá. Agora, doutora, essa pergunta também é extremamente importante. As aplicações podem ser feitas, então, em consultório? Sim. São minimamente invasivas, podem ser em consultório, desde que eles sejam consultórios aprovados pela Anvisa para fazer esse tipo de aplicação. Perfeito. Tá? Existe aí, então, uma aprovação desse órgão que regulamenta, que então sabe que X médico, X profissional faz isso. Faz isso. Normalmente os nossos consultórios, eles têm essa liberação da Anvisa para tal. A gente sofre vistorias, eles olham o CRM, acompanha toda essa aplicação, não só de enzimas, mas de qualquer medicamento injetável. Certo. Porque tem outros medicamentos que também precisam ser injetados, que não tem essa finalidade. É que tem outras finalidades e eles têm que passar pelo mesmo critério. Tá. Então, é um critério... Isso faz a gente lembrar, por isso que eu estou perguntando isso para a doutora. Porque a gente acompanha várias vezes casos aí de meninas que acabam tendo problemas sérios de saúde ou que morrem ou coisa e tal. E colocou assim, clínica clandestina, clínica não sei o que lá. Por quê? O que significa isso? Não tinham esta aprovação que você está comentando aqui. Então tem tanta coisa que a gente desconhece, gente, que é tão importante, né? Para o público ter informação. Até para comprar isso, Carol, eu tenho um contrato que é firmado com o laboratório que me fornece. Eu me responsabilizo por todo o medicamento que entra, por todo o medicamento que sai. Pela manipulação. Eu faço toda a prescrição. Eu tenho uma farmacêutica que trabalha junto, manipulando. Então isso não é brincadeira, sabe? É uma coisa muito séria. Como qualquer profissional que faz uma cirurgia, como qualquer profissional que trabalha com a vida. A gente tem que ser muito sério nas coisas que a gente faz e indica. É verdade. Vamos responder mais uma perguntinha, Má? Temos aí, tá bombando, hein? Cíntia, um beijo pra você. Qual a diferença da mesoterapia para a intramuscular? Vamos explicar, então. A mesoterapia é o nome correto da enzima local. Certo. Tá? A intramuscular, ela é mais metabólica. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como que eu comecei a estudar essas enzimas, porque eu emagreci muito. Doutora, emagreceu quantos quilos? Pode dizer mais uma vez? 60 quilos. 60? Agora tá dando 60 já. Quando eu te conheci, tinha dado de 45. 45. Você emagreceu mais 15? Eu emagreci mais 15 desde que a gente se conheceu. Chocada. Continua. Vai. Então, eu não podia mais fazer cirurgia, eu tive vários problemas na vida e eu conheci as enzimas em um congresso de estética e dermatologia que eu fui e comecei a estudar. Então, eu comecei a fazer essas enzimas, elas me ajudaram muito a emagrecer. E eu via elas como uma muleta mesmo para ajudar no emagrecimento. A geral sempre foi melhor para minha estatura, para o meu tipo físico. Porque eu era gordinha, eu queria perder tudo. Gordurinha atrás das costas, corpo todo, rosto. E eu não poderia aplicar. Então, essas outras enzimas são enzimas que não são metabólicas, não passam pelo fígado, são remédios que eles não passam pelo trato gastrointestinal.
Tá. Então, eles são absorvidos de forma diferente que ajudam na lipólise, mas numa maneira generalizada, não localizada, como a mesoterapia. Entendi. Então, tem um conceito um pouco diferente, mas digamos assim, é um tratamento com enzimas, assim como mesoterapia. A geral, a gente fala que ela é mais metabólica porque ela requer um cuidado maior, um cuidado nutricional, um cuidado de exercício físico, de aumentar o gasto, porque é um tratamento completo para o corpo. Tá. A localizada, você tem uma gordurinha, se a gente aplicar ali, ela vai fazer aquele efeito naquele lugarzinho. Vai embora. E você vai perder medida. Então, não é que vai emagrecer, mas perde medidas. A localizada, a mesoterapia, ela perde muita medida. Ela adequa seu corpo a um corpo que você gostaria de ter. Então, pra gente fechar, que a gente tem 1 minutinho pra entrar do horário político eleitoral. Dói? Dependendo da substância, arde um pouco, mas nada insuportável. Nada que você fale assim, não vou fazer pela dor. Tá. E tem anestesia? Muitas delas, sim. Elas vão com anestésico no consultório. Doutora, muito obrigada, quero te agradecer. Olha, e sendo muito sincera e sendo muito honesta, a gente tem que procurar realmente profissionais sérios. Então, a doutora está aqui com o CRM dela, com o rosto, com tudo, né? Pra gente mostrar que tem trabalho sério. Tem muita picaretagem, não caiam nas picaretagens, mas entenda, se isso é algo importante para você, poxa vida, estamos aqui para mostrar, para você conhecer. Isso já existe e feito com responsabilidade, dá um resultado muito bacana. Site da doutora Ana Luísa Vilela, slimform.com.br, slimform.com.br. Quero mandar um beijo pro pessoal do Propavit, que mandou aí um manequim pra gente, propavit.com.br. Seu Insta, a doutora Ana Luísa Vilela, DRA Ana Luísa Vilela. Tudo junto. Só posso te agradecer. Obrigada sempre. Super assunto feito com muita responsabilidade, assim eu não vou ser bonita.